Fala, meus amados, tudo bem? Professor Juarez para mais uma aula de Geografia. E a gente vai falar sobre a formação e a transformação do relevo, beleza? Dando continuidade a toda a nossa discussão sobre as estruturas da Terra, sobre os movimentos, sobre as transformações que a crosta vem sofrendo ao longo dos anos, beleza? Por isso que a gente começa, falando sobre o que vai ser esse relevo, beleza? O relevo vão ser, as formas que a gente vai conseguir enxergar na superfície. E essas formas, galera, elas são formadas e estruturadas através de agentes, tá? Esses agentes, eles podem ser tanto, como eu já disse, formadores, como também modeladores dessas estruturas, beleza? Então, vendo isso, a gente vai conseguir entender como essas estruturas de morros, de montanhas, de planaltos, como elas são formadas e como elas são transformadas ao longo de milhões e milhões de anos, beleza? Os agentes, galera, eles vão ser classificados de duas formas principais, tá? A gente tem os agentes que são endógenos, ou seja, os agentes que são internos, os que acontecem de dentro para fora da Terra, nessa formação. E nós temos também os agentes que são exógenos, ou seja, os agentes que são externos e que vão acontecer diretamente na superfície, beleza? Provocando as transformações e modelagens nessas estruturas formadas de dentro para fora. Tranquilão? Olha só, galera, a gente começa falando sobre os agentes internos ou conhecidos também como endógenos, tá? Quando a gente fala de endo, a gente está falando de dentro, tranquilo? Esses agentes endógenos, tá? Eles vão corresponder aos principais formadores das estruturas que nós conhecemos. Dentre eles, galera, a gente vai destacar o tectonismo, beleza? O que vai ser o tectonismo? São os movimentos que as placas tectônicas vão realizar, aqueles movimentos que nós vimos na última aula, tá? A gente fala sobre os abalos sísmicos, os terremotos, famosos terremotos, que também vão gerar estruturas na parte de fora da Terra, na crosta terrestre, e a gente vai falar sobre o vulcanismo, que também vai estar diretamente atuando e presente nessa formação de novas estruturas da crosta terrestre. Tranquilo? Galera, vale a gente destacar aqui que essa ideia de tectonismo, essa ideia de transformação que a gente vai ter a partir desses movimentos na crosta, tá? Vão ser classificados de duas formas distintas. Eles podem ser movimentos epirogênicos ou de epirogênese, tá bom? E a gente vai falar de movimentos verticais que vão acontecer nessa crosta, tá? De falhamentos que podem, por um acaso, surgir, de áreas que vão soerguer ou subir, ou de áreas que vão rebaixar, beleza? Ou a gente fala também da orogênese, ou dos movimentos orogenéticos, que são os movimentos horizontais que podem provocar aqueles famosos dobramentos que nós vimos na última aula. Tranquilão? Gente, a partir disso, a gente consegue entender como essa divisão das placas tectônicas são, na verdade, extremamente importantes para dar todas as formas que a gente conhece dentro dessa estrutura da crosta terrestre, tá bom? Então, toda essa divisão que nós temos aqui, com essas placas tectônicas que fazem os movimentos, sejam convergentes, divergentes, ou transcorrentes, ou transformantes, tá? Eles vão modelando, eles vão criando estruturas para essa crosta terrestre e dando forma a essa crosta, tá bom? No caso, em milhões e milhões de anos, a gente vai tendo o quê? A transformação dessa estrutura através dos agentes exógenos, através dos agentes que estão do lado de fora. E quem são esses agentes, galera? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá beleza? Olha só, gente, seguindo, a gente falou sobre o tectonismo, a gente fala um pouquinho sobre o vulcanismo, tá? O vulcanismo nada mais é do que o expelir, da lava, do magma, através de algumas partes da crosta terrestre, tá bom? A gente está vendo várias imagenzinhas aqui de atividades vulcânicas e como elas podem ser diferentes.
Não necessariamente a gente vai ter atividade vulcânica acontecendo sempre dessa maneira aqui, sempre da maneira com uma estrutura vulcânica, né, conhecida pra gente e tudo mais. Mas a gente tem várias atividades que vão ser consideradas vulcânicas, desde que a lava, o magma, esteja sendo expelido do interior da Terra para as partes de fora, né, para a parte superior do nosso planeta, beleza? Por último, mas não menos importante, a gente fala um pouquinho sobre os abalos sísmicos ou sobre os terremotos, tá bom? Os terremotos, galera, que são principalmente, né, algumas áreas da Terra, aquelas que a gente viu dos contatos diretos das placas tectônicas, né, são fenômenos extremamente presentes, tá bom? Eles vão ser responsáveis por uma gama de destruição muito grande hoje em dia no nosso planeta, tá bom? Então são essas três partezinhas, tanto o tectonismo, quanto o vulcanismo, quanto os terremotos, os abalos sísmicos, né, que vão estar presentes e vão ser os agentes internos do planeta, responsáveis por transformações e por criação de novas estruturas aí que nós temos na nossa camada externa, na nossa crosta terrestre. Beleza? Só para deixar muito claro aqui para vocês, existem essas atividades em todo lugar do planeta, tá bom? Mas um lugar vai se destacar em relação aos outros quando a gente fala sobre esses fenômenos internos. Quando a gente fala principalmente, né, sobre a questão dos abalos sísmicos e sobre a questão do vulcanismo, tá? Essa área, galera, é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, tá bom? E o Círculo de Fogo do Pacífico, galera, ele vai pegar tanto as Américas quanto, né, a Ásia e a Oceania, tá? Toda essa parte aí que nós estamos vendo do Oceano Pacífico vai ter um contato muito intenso das placas tectônicas, fazendo movimentos muito fortes, muito bruscos, tá? Gerando atividades tanto vulcânicas quanto, né, de abalos sísmicos, basicamente em todos os dias do ano, algum tipo de atividade vai acontecer, tá? Então, sempre que a gente falar da área mais perigosa, da área que tem mais atividade vulcânica e sísmica no planeta, a gente vai falar sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? A gente pode destacar, por exemplo, o Chile que está nessa área, o Haiti que está nessa área, podemos destacar também, por exemplo, o Japão que vai estar nessa área, a Indonésia, países que vão sofrer demais com as atividades sísmicas que vão acontecer, tá beleza? Óbvio que uns vão sofrer muito mais do que outros por conta da categoria econômica que vão estar lá atrelados. Por exemplo, é óbvio, né, que o Japão, ele sofre muito menos com terremotos, ele sofre muito menos, né, com os problemas que os terremotos vão causar do que, por exemplo, o Haiti, tá? A gente sabe que a recuperação do Japão, por ser economicamente mais forte, é muito mais rápida e a recuperação do Haiti é muito mais lenta, porque ele é um país mais pobre, menos desenvolvido, com menos infraestrutura, tá? E tudo isso vai ter a ver, tudo isso vai ter um motivo, obviamente, aparente para isso. Show? Galera, a gente fala agora sobre os agentes que são externos dentro dessa dinâmica, tá? Esses agentes externos dentro dessa dinâmica, eles vão causar pra gente, na verdade, né? Eles vão provocar pra gente a modelagem de toda essa estrutura superficial da Terra, tá? E essa modelagem, ela vem através dos agentes naturais. Essa modelagem, né, ela vem através da chuva, ela vem através dos rios, ela vem através do vento, ela vem através da variação de temperatura, tá bom? E essas transformações, elas vão ser classificadas de diferentes modos aí, para a gente poder entender melhor. Por exemplo, a gente começa falando que os dois principais agentes de modelagem do relevo são o intemperismo e a erosão, beleza? Vamos ver primeiro o intemperismo ou a meteorização dessas estruturas rochosas, tá? O intemperismo, galera, nada mais é do que o apodrecimento, do que o desgaste dessas rochas, tá? Imagina, se um carro que está exposto às intempéries, está exposto ao tempo, e esse carro, ele se transforma ao longo dos anos, esse carro vai ficando mais velho, a tinta vai desgastando, o vidro fica opaco, os faróis, tudo isso vai estragando, o pneu vai estragando. Por que isso vai acontecendo? Porque ele está exposto ao tempo, ele está exposto à chuva, ele está exposto ao calor, ele está exposto ao vento, então ele vai sendo desgastado, tá? Isso acontece em poucos anos. Agora imagina o que acontece
com as rochas. Imagina o que acontece com as montanhas, imagina o que acontece com os morros, eles são muito desgastados. É óbvio que a percepção para a gente, ela não vai ser tão intensa, mas esse processo acontecendo durante milhões de anos vai ser bastante intenso para a transformação dessas estruturas rochosas, beleza? Então esse desgaste, então esse apodrecimento da rocha vai acontecer de 3 modos diferentes, tá? Nós vamos ter o intemperismo físico, que é aquele que não tem a presença direta da água, tá? São fenômenos que são mecânicos, né? Eles acontecem a partir do impacto, eles acontecem a partir do arraste, eles acontecem de modo sem a água como solvente, tá beleza? No segundo momento aí, a gente vai ter um intemperismo chamado de químico. E no intemperismo químico, a gente tem a ação direta da água, transformando essas estruturas rochosas, tá? A água, ela vai ser um solvente dessas rochas. A água vai conseguir dissolver, né, solubilizar essa rocha ao longo de milhões e milhões de anos, tá beleza? E por último, nós temos o intemperismo biológico, tá? E é no intemperismo biológico que nós temos os fenômenos, né, atrelados aos seres vivos. Sejam seres vivos como plantas, sejam seres vivos como animais, sejam seres vivos como os seres humanos, beleza? Então os seres vivos estão diretamente atuando aí nesse processo de intemperismo. Vamos dar um exemplo das plantas, né, das árvores, das plantas diretamente? A gente pode colocar aí as raízes como importantes, né, fatores de transformação dessas rochas. Quando você vê que tem crescendo uma plantinha no meio de uma fresta de uma rocha, essa plantinha, ela vai ter água e essa plantinha também vai fazer força nessa rocha. Então ela vai atuar tanto do modo mecânico quanto do modo mais químico nessa rocha, tá bom? Então o intemperismo biológico é muito importante para esse processo de transformação. Galera, o intemperismo, ele forma ao longo de milhões de anos o quê? Estruturas de solo, tá? Então, um fator importantíssimo para a gente, para poder ficar bem registrado, é que o processo de intemperismo, o processo de transformação, o processo de desgaste dessas rochas vai formando ao longo de milhões e milhões de anos uma estrutura de solo mais complexa. Olha só, vamos observar aquela imagenzinha lá do canto que está escrito rocha-mãe. O que seria uma rocha-mãe? A rocha-mãe seria uma rocha matriz, né? Seria a rocha geradora desse solo. Pensa, uma rocha lá que está totalmente estabelecida. E essa rocha começa a sofrer ação de cima para baixo das estruturas externas. Começa a sofrer com a chuva, com o vento, com diversos fenômenos diferentes, tá? E a rocha começa a ser solubilizada, começa a ser transformada. Essa rocha, ela já vai conseguir agregar em si um pouco de material orgânico. E esse material orgânico vai ajudando a água a penetrar, vai contribuindo para o desgaste ainda maior dessa rocha, transformando ao longo do tempo essa rocha misturada à matéria orgânica em solo, tá? E o solo, galera, para a gente, tem que ficar muito bem estabelecido que ele tem diferentes horizontes ou então diferentes camadas, tá bom? A gente vai ter, obviamente, a rocha matriz na parte de baixo e o solo mais transformado vai estar onde? Na parte de cima, beleza? O solo com maiores propriedades. Então, ó, o processo de intemperização, o processo de pedogênese, né, de formação de solo, ele acontece de cima para baixo, mantendo essa rocha matriz embaixo e o solo mais transformado na parte de cima, beleza? O temperismo é fundamental para esse processo. Segundo fenômeno, galera, a erosão. E aí, ó, se o temperismo é o desgaste, a gente vai considerar que a erosão vai estar diretamente associada ao processo de transporte desses sedimentos que foram erodidos, beleza? Então, ó, guarda isso no coração. Intemperismo é o desgaste da rocha, é a transformação dessa rocha, e quando nós falamos sobre erosão, nós vamos falar do transporte desses sedimentos rochosos para outros lugares, tá? E vale muito lembrar aqui que a erosão, ela pode ser de diversos tipos diferentes. Vou dar exemplos para vocês. A erosão, galera, ela pode ser pluvial, ou seja, vem através do movimento das chuvas, tá? A erosão pode ser fluvial, que vai acontecer através dos rios, tá beleza? A erosão pode ser marítima ou marinha.
A erosão pode ser eólica, a erosão pode ser glacial, a erosão pode ser simplesmente pela ação da gravidade, tá beleza? Então a gente vai ver aí diferentes tipos de transporte de sedimentos para outros lugares. Show de bola? Gente, é o seguinte, nossa aula termina por aqui, tá? A gente continua no nosso encontro ao vivo. Espero que vocês consigam pegar alguns detalhes importantes para a nossa continuação. Qualquer problema, volta no vídeo. Pode me perguntar as dúvidas que tiverem na próxima aula, beleza? E a gente se vê. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.